E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então esse é o primeiro podcast Simascast e nesse primeiro episódio eu vou falar sobre Dan Brown, né, a masterclass dele. Vai ser quase como se fosse um resumo e o que ele tem a ensinar sobre escrita. Então, primeiro de tudo, é interessante saber quem é o Dan Brown, né? Ele é um autor bastante conhecido, ele é um autor norte-americano de thrillers, que é um gênero da literatura que trata sobre... tem vários elementos de perseguição, de crimes, investigação policial, mortes, e traz bastante suspense e um escalamento de tensão para depois revelar segredos e revelar culpados. E ele é autor de vários best-sellers como Código da Vinci, Anjos e Demônios, O Símbolo Perdido, Inferno, entre outros, tendo como personagem principal o Robert Langdon, que é um professor de história, simbologista da Universidade de Harvard, né? E ele tem uma aula, né, uma série de vídeos, masterclass, que ele tenta, de uma forma assim direta, de uma forma bem didática, ensinar o que ele aprendeu ao longo da vida e quais são os processos de criação dele, né? Como que ele monta, estrutura uma história, estrutura uma obra para poder conseguir, tendo alguns elementos chaves, conseguir criar uma obra interessante no gênero de thrillers. E em segundo, caso você não saiba, mas é interessante saber o que é uma masterclass. Então, masterclass, esse termo, se refere a uma aula que ela é dada por uma pessoa que tem bastante experiência, que tem bastante conhecimento no assunto em específico que está sendo dado, né, que está sendo apresentado. E então isso tem em diversas universidades, em diversas instituições e pessoas que promovem, pessoas que têm um saber notório num assunto em específico, eles dão essas masterclass. E tem um site que se chama Masterclass, que ele reúne várias pessoas, celebridades, que desde de esporte, de culinária, de moda, de cinema, literatura, para poder fazer essa série de vídeos como se fossem videoaulas para dar as masterclasses, né? Então a gente tem, por exemplo, o Martin Scorsese, que é um diretor de cinema ensinando arte de fazer filmes, tem Christina Aguilera ensinando canto, tem o Kasparov ensinando xadrez. Então tem várias celebridades tentando passar um pouco do conhecimento e de como que eles, a trajetória deles até o sucesso. E claro que depois tem essas masterclasses, tem algumas horas de duração, são geralmente ali entre 4 e 5 horas. Algumas em específico tem mais duração, mas em média é esse tempo. E claro que depois de assistir essas aulas, você não sai um expert no assunto, né? Mas dá para ter algumas inspirações, dá para ter alguns insights para servir como um kickstart, caso você queira se aventurar nesse campo de atuação que a pessoa leciona, que a pessoa trabalha nessa área. Então vamos lá para o conteúdo que o Dan Brown apresenta nessas aulas, né? O curso ele é dividido em 12 aulas, com uma média ali de 10 minutos cada aula. Tem uma aula específica que é de criação do mundo, né? Que é de estruturação mesmo da história, que daí tem 20 minutos, né? 21 minutos, mas em média são 10 minutos cada aula. E também tem um workbook, né? Disponibiliza uma espécie de apostila com reunido todo esse conteúdo apresentado. Então, aqui estruturando em tópicos, o primeiro dos tópicos que ele apresenta são os 3 Cs, que significa Contract, Clock e Crucible. Então, primeiro, o Contract, ele se refere a um contrato, né? Que é o autor, quando inicia uma história, ele está estabelecendo um contrato com o leitor. E todo contrato, teoricamente, tem que ser cumprido. Então, esse contrato ele se refere a algumas possibilidades que são apresentadas na narrativa e tem que ser concluídas, né? Tem que ser cumpridas e bem solucionadas. Então vai desde um romance que pode acontecer entre personagens, pode ser um segredo que é mostrado e tem que ser revelado no final, né, para ser cumprido,
ou até mesmo outras questões como o que representa a imagem na capa, né? Qual é a relação dela com a história, qual é o significado do título da história, do título do capítulo. Então tem vários pontos que são que o autor apresenta e que sejam contratos no arco geral, o arco completo, ou em micro arcos, né? Que são os micro contratos que podem ser apresentados e que tem que ser solucionados, tem que ser fechados para ter uma boa experiência de leitura para os leitores, né? O segundo C é o clock, que como o nome já referencia, né, se refere a relógio, e ele trata sobre o tempo, né? Então nas obras do Dan Brown ele geralmente trabalha com um tempo de 24 horas ali. E então o Robert Langdon, que é o personagem principal, o protagonista, ele tem geralmente 24 horas para salvar o Vaticano, salvar Washington, qualquer que seja o local que ele esteja se aventurando, e essa limitação de tempo acaba promovendo uma pressão e uma aceleração na linha de aventura. Então isso é bastante desafiador para os autores, né? Conseguir trabalhar bem, descrever uma história ali num tempo limitado por 24 horas ou menos, dependendo de como for feita a obra, mas de acordo com a construção disso, se for bem feito, se for bem estruturado e pensado nos detalhes, ele consegue dar uma boa sensação de boa experiência de recompensa para os leitores e acompanharem todo esse desenrolar dos fatos. O terceiro C é o Crucible, que ele se refere ao caminho um caminho difícil que o personagem tem que seguir, né? Então todo personagem ele tem alguns obstáculos que tem que passar, tem alguns momentos de tensão que são chamados stakes e outros momentos que ele se encurrala, que são os cliffhangers, né? Tem esse termo em inglês que se referencia a esses pontos de encurralamento do personagem. Então esse Crucible se refere a esses atos, essas ações que tem que acontecer na história, e o Dan Brown explora isso bastante, né? Então quase todos os capítulos das obras dele tem algum momento de dificuldades para os protagonistas, né? Para os personagens secundários também, que eles têm que se desenrolar, se safar dos perigos nesses momentos chaves da história, né? Então, outro tópico que o Dan Brown apresenta é que o como é mais importante que o que. Então, a gente sabe que na maioria das histórias elas tem um final previsível, né? Que o bem sempre vence o mal e que todas as questões que são apresentadas para o bem são resolvidas e que o inimigo acaba sendo preso, tendo sua punição, sendo morto em alguns casos. Então, dessa forma, o como é mais importante que o que. Então, às vezes não é tão interessante se preocupar muito com como que vai ser o final da história, como que vai ser a resolução dos fatos, porque os fatos eles geralmente acabam bem nos livros que são comerciais, né? Mas é interessante pensar mais na forma que vai ser trabalhada, quais vão ser as reviravoltas, quais vão ser os pontos trabalhados para os personagens, já se referenciando lá ao Crucible, se safar dos momentos de cliffhanger, né, dos stakes. Outro ponto que o Dan Brown apresenta, que é a chamada Soul Dramatic Question, que é uma única questão dramática, assim, em tradução literal, né? Que os livros dele apresentam uma temática, né, uma ideia central. Então, por exemplo, Anjos e Demônios trata sobre os Illuminati. O Código da Vinci trata sobre a descendência de Jesus Cristo e de Maria Madalena, né, a linhagem deles ao longo da história. O Símbolo Perdido trata sobre os maçons e sobre a influência dos maçons na política norte-americana. Então, é sempre interessante tratar de um tema único na história, na obra, para ser fácil de trabalhar ela, ser fácil de escrever e dos leitores também entenderem, né, qual é a temática, qual é a questão dramática em toda essa aventura, né, que seria o arco geral da história e como que vai ser as discussões, quais vão ser as ideias, a filosofia da história. Outro ponto que o Dan Brown apresenta é a Moral Gray Area, né, que é a área moral acinzentada. E isso se refere a uma área em que tantos o lado do bem quanto o lado do mal, né, o lado do protagonista e do antagonista podem trabalhar,
que seria uma área de moral, uma área de ética, em que as coisas são meio incertas, né? Então isso acaba promovendo bastante discussão no leitor em si, mas também entre os leitores, né? E acaba atiçando discussões entre a comunidade de leitores. Isso significa que, por exemplo, o vilão pode ter boas intenções, mas ele executa essas boas intenções que ele tem de uma forma má, né? De uma forma maligna e errada. E o contrário também é equivalente para os heróis, né? Então, o herói pode ter alguns momentos de intenções ruins, mas como ele é acostumado, como ele tem um histórico de boas ações, então ele executa sempre boas ações, embora possa ter intenções, né? Possa ter desejos não tão bons. E o Dan Brown fala também que para tratar de, quando estiver produzindo livros comerciais e livros que são convencionais e de público amplo, é para ter uma linguagem simples e adequada à temática, né? Adequada ao ambiente e à época que está sendo trabalhada. Claro que não precisa ser muito simples, não precisa ser uma linguagem voltada com vocabulário muito reduzido, mas também não precisa ser muito elaborada de uma forma muito técnica para escrever para doutores, por exemplo, né? Então isso, caso seja muito complexo, acaba sendo frustrante e, por outro lado, né, a extremidade oposta, caso seja muito simples, também pode ser frustrante para os leitores. Então é essencial ter um equilíbrio, mas caso tenha alguns termos mais complexos ou seja preciso em alguns dados momentos da história ter alguns termos, alguma linguagem mais complexa, pode ser feito explicação pelos personagens ou, em outro caso, também por notas de rodapé. O Dan Brown apresenta também que o withholding, que é o ato de segurar a informação, né, de você reter uma informação e apresentar ela depois, completa depois, é bastante interessante para criar suspense e para criar tensão na história. Então, a gente tem, por exemplo, que um personagem pode abrir um baú, e um baú que ele estava buscando há muito tempo, que ele estava querendo encontrar, mas o autor ele acaba descrevendo a reação desse personagem ao abrir o baú, mas só é revelado o que tem dentro depois, né, em capítulos posteriores. E isso serve justamente como uma isca, né, para fisgar a atenção da pessoa e prender ela no fluxo da leitura. O Dan Brown esclarece que é interessante tratar de flashbacks e de point of views, né, que são pontos de vista dos personagens, como técnicas para a gente conseguir fazer justamente o withholding, para fazer promessas para os leitores e cumprir depois elas, para apresentar novos personagens, ou se a gente já tem personagens conhecidos, para a gente conseguir trabalhar com diferentes olhos um personagem que já é conhecido. Então, não necessariamente o point of view precisa ser em primeira pessoa, né? Pode ser um point of view em terceira pessoa, a gente trabalhar ali guiando um personagem diferente, mais próximo desse personagem específico. Então tem todas essas possibilidades da gente trabalhar com flashbacks e com point of view, então deve ser usado com sabedoria. E tem outras dicas aqui que o Dan Brown acaba acrescentando na Masterclass, que é, por exemplo, descrever bem os locais, né, para facilitar e estruturar melhor a ambientação da história, que os locais em si podem servir como personagens também, dependendo de se eles forem acabarem sofrendo alterações ou alguma mudança que seja expressiva, significativa na história. Então, outro ponto também é interessante buscar na hora da pesquisa da obra, entrevistar pessoas da área de estudo em específico que o autor, que o escritor está trabalhando na história, e preferencialmente entrevistas pessoais, né, ou entrevistas por videochamada ao invés de simplesmente por texto ou por e-mail, porque isso acaba coletando bastante informações, bastante detalhes e curiosidades que podem servir para serem acrescentados na história. Então toda a obra tem bastante pesquisa por parte dele, por parte da esposa dele, que também ajuda ele na produção das obras, e ao final tem uma sessão ali de agradecimentos, né, todos os livros, às pessoas que ajudaram ele na pesquisa. É interessante também criar vilões ao nível dos heróis, né, que são os vilões que acabam muitas vezes motivando e fazendo a narrativa seguir, né, a história engatar uma marcha mais alta. E isso serve porque
Os vilões é que criam as ameaças e que criam os obstáculos que os heróis têm que ultrapassar. Então é interessante, às vezes, primeiro fazer a criação dos vilões e depois pensar no herói, né, no protagonista da história. Tem que ser evitado também proporcionar momentos de sorte ao herói, né? Porque isso acaba quebrando a expectativa, facilitando demais a solução de problemas e frustrando também na experiência da leitura. E por outro lado, o inimigo ele tem que ter mais sorte do que o herói. E isso, né, o vilão tendo mais sorte do que o herói, acaba amplificando, acaba deixando mais alto, né, o potencial de risco e de ameaças contra o herói da história. Então, em conclusão, o Dan Brown ele consegue sumarizar bem o processo criativo dele e ele consegue estruturar ali uma fórmula didática para a escrita. Claro que essa fórmula não é perfeita e não é definitiva, mas se bem seguida, ela pode proporcionar várias inspirações para os autores iniciantes, mas não necessariamente grandes obras, né? Obras-primas precisam seguir todos esses elementos, né? Então, essas lições elas servem para livros que querem ser mais convencionais e comerciais, né, de público amplo, mas podem servir também, se bem treinados, para escritores, né, para qualquer tipo de trabalho que seja de não ficção. Tem alguns elementos que podem ser úteis para trabalhos de não ficção também. Então, esse foi o primeiro podcast meu, tratando aqui sobre a Masterclass do Dan Brown. Eu pretendo fazer outros podcasts, outros áudios mostrando sobre outras Masterclasses, seja na parte da escrita, seja na parte de cinema também, que tem disponibilizado as videoaulas, né, as Masterclasses no site. Então, se você curtiu, pode compartilhar, que ajuda bastante, e ficar acompanhando também os outros episódios que vão ser lançados. Então, esse conteúdo também tem disponível em texto lá no site, na plataforma Medium. Então, é só procurar lá no medium.com Gustavo Simas, ou então pesquisar pelo título O que Dan Brown tem a ensinar sobre a escrita, ou simplesmente pelas tags, né, Masterclass Dan Brown, que vai aparecer mais em detalhes todos esses tópicos aqui que foram apresentados. Então é isso daí e até mais.